Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que Vi um Espírito e bora desvendar os mistérios do sobrenatural. Eu sou Gustavo Toledo e hoje eu vou contar para vocês a história da Paula. Mas antes de começar a história, eu queria deixar aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores. Queria porque nós não temos patrocinadores, então se você quer patrocinar a gente, tamo aí. Alô, Insider! Bom, então bora contar a história da Paula e depois da história eu vou explicar para você como o espiritismo pode esclarecer o que aconteceu. Lembrando que as histórias contadas aqui são enviadas para mim por pessoas reais e que os nomes e locais são alterados para garantir a privacidade de quem enviou. Então, bora começar! O ano era 1996. Nessa época, a Paula tinha 18 anos e ela estava prestes a começar uma grande fase da vida dela, que era a faculdade. Ela tinha passado no curso de Direito em uma universidade muito renomada que ficava numa cidade que a gente vai chamar aqui de Riacho Negro. Essa cidade ficava no interior de São Paulo e era uma cidade universitária, então tudo girava em torno da faculdade. A Paula e a família moravam mais ou menos a umas 5 horas dali, então, antes do início das aulas, ela e os pais viajaram para lá para resolver a matrícula, encontrar um lugar para ela morar e deixar tudo ajeitadinho com antecedência. Então, eles encontraram a pensão da Dona Mirtes. Era uma casa super ajeitadinha, só aceitava meninas e a Dona Mirtes era uma senhora super simpática, ali na faixa dos seus 54 anos, daquelas bem falantes, e tinha um jeito de ser bem mãezona, sabe? Ela morava na pensão no andar superior e no térreo ficavam os quartos das meninas. 3 quartos tinham beliche para quem queria ou precisava dividir por ser mais em conta e 2 eram individuais. A Paula vinha de uma família com uma boa situação financeira, então ela alugou um dos quartos individuais. Tudo resolvido, eles voltaram para a cidade deles. As aulas começavam em fevereiro, faltando uma semana mais ou menos para começar as aulas, a Paula se mudou lá para a cidade da faculdade, para Riacho Negro. Quando ela chegou lá de vez na cidade, logo no primeiro dia, ela já fez amizade com a Dani, que morava lá. A Dani já estava no 5º semestre de turismo e ela era quem alugava o outro quarto individual. A Dani era uma menina super meiga, do tipo mais quietinha, sabe? Super fofa, super simpática e elas tiveram uma afinidade logo de cara. Nesse primeiro dia, a Paula pediu pra Dani para conhecer algum dos bares próximos à faculdade para começar a se enturmar lá com o pessoal. Mas a Dani, muito gentilmente, recusou. Eu prefiro ficar em casa, sabe? Não me leva mal, mas eu não gosto de bar, desculpa. A Paula ficou um pouquinho chateada, mas ela entendeu. Era só o primeiro dia, então ela segurou a empolgação e foi pro quarto. Na primeira noite que ela estava dormindo na pensão, ela ouviu o rangido da porta do quarto dela abrindo. Ela até assustou, mas ela levantou, foi fechar a porta normal, porque ela achou que como ela não tinha trancado, a porta devia ter ficado mal fechada. Os dias foram passando, as aulas começaram, a Paula estava adorando tudo, aquela vida nova, independência, sem morar com os pais. Só que às vezes a Paula sentia um aperto no peito, principalmente quando ela estava sozinha no quarto. Bom, ela achou que aquilo era só uma adaptação, era a primeira experiência dela morando longe da família, sozinha. E naquela época, gente, quase ninguém tinha celular. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social. A internet mesmo estava muito no começo. Na pensão, para você ter uma ideia, nem tinha computador. Para falar com os pais, a Paula ligava uma vez por semana no sábado e ela anotava num caderninho que ficava do lado do telefone o dia e a hora que a ligação começava e terminava. Aí depois a Dona Mirtes cobrava as ligações ali das meninas, ela conferia com a conta, né? E aí ela, no final do mês ela cobrava. E ligação interurbano era caro. No 3º mês que a Paula estava morando ali, ela começou a ter crise de ansiedade. Ela chegou a comentar com a Dani sobre isso, aí a Dani falou: Olha, eu passei por isso também no início, é super normal, fica tranquila. Na faculdade tem um psicólogo que é de graça. Ele me ajudou muito na época, por que você não vai lá? A Paula agradeceu a Dani, só que ela teve uma impressão que a Dani queria falar mais alguma coisa, sabe? Mas, às vezes é só impressão. A Paula marcou, foi lá no psicólogo e ele realmente falou pra ela que tudo indica que ela estava tendo crise de ansiedade. Aí ele recomendou que ela procurasse um psiquiatra para poder tomar alguma medicação. E ele também ensinou alguns exercícios de respiração para ela fazer quando ela tivesse crise. Bom, mas a Paula, ela não queria tomar remédio. Óbvio que ela não falou isso pro psicólogo. Então ela só ignorou esse negócio de psiquiatra e foi levando só com os exercícios de respiração. Cabe aqui um recorte, tá, gente? Naquela época, existia um preconceito muito grande a respeito de ir no psiquiatra. As pessoas achavam que era coisa de gente louca, não tinha tanta informação que nem a gente tem hoje, sabe? Mas um tempo se passou,
as ansiedades continuavam, ela controlando só com os exercícios de respiração. A Paula estava lá, dormindo, novamente, e ela ouviu de novo aquele rangido da porta abrindo. Só que dessa vez, quando ela foi levantar para fechar, ela viu um homem passando pela frente da porta. Ele passou e estava indo em direção à sala. A ansiedade dela deu uma apertada na hora. A dona Mirtz, ela não permitia que ninguém levasse homem lá para dentro da pensão. Os únicos homens que entravam lá eram durante o dia só e para fazer alguma manutenção quando precisava. Aí a Paula logo pensou: ai, uma das meninas deve ter trazido algum namorado escondido aqui. Se a dona Mirtz sabe disso, ela expulsa e não tem choro. Mas como a Paula não queria confusão com ninguém, ela decidiu não falar nada em nome da boa convivência. Só que pra Dani, ela contou no dia seguinte. Sério, que estranho. Eu não ouvi nada. A Paula percebeu de novo que a Dani queria falar alguma coisa. Ela até chegou a pensar que tinha sido a Dani que tinha levado o cara lá. Afinal, era ela que alugava o outro quarto individual, né? Bom, mas tudo certo, ela não ia falar nada. Ela só passou a trancar a porta do quarto toda noite, só por questão de precaução mesmo. Tirando essa questão da ansiedade e dessa angústia que a Paula sentia quando estava sozinha, a Paula estava adorando ali. Ela se dava bem com todo mundo da pensão. A dona Mirtz era uma mãezona que se preocupava com todo mundo, então tudo que ela não queria era arrumar confusão. Se as meninas estavam levando o namorado ali, não era ela que ia resolver isso, não era ela que ia dedurar, né? Teve uma noite que ela estava assistindo TV na sala e ela viu de relance um homem subindo a escada pro segundo andar. Na hora ela pensou: ah, a dona Mirtz safadinha, né? Namorando nessa idade. Outra época, tá, gente? Hoje, com 54 anos, as pessoas estão na flor da idade, vivendo, namorando. As pessoas parecem muito mais jovens. A dona Mirtz era uma senhorinha mesmo, sabe? E naquela época era bem mais difícil ver uma senhorinha namorando. Só que nessa hora, veio na memória dela o homem que ela viu passando na porta do quarto dela. E se ele era o namorado da dona Mirtz, o que é que ele estava fazendo na área dos quartos das meninas? Aí bateu aquela consciência, né? Poxa, será que ela fala pra dona Mirtz sobre isso? Ela não queria ser invasiva, até porque a dona Mirtz nunca falou de namorado nenhum. Mas se o namorado dela estava indo espiar as meninas no quarto, ela também não sabia se era isso de verdade ou não. Então ela ficou pensando o que ela tinha que fazer. Bom, isso ficou matutando a cabeça da Paula, mas ela foi dormir. E dessa vez ela checou umas 2 vezes a porta para ver se estava trancada mesmo. Nessa noite, a Paula acordou sentindo uma angústia muito forte mesmo. Parece que a ansiedade dessa vez estava umas 10 vezes maior do que o habitual. Então, quando ela foi sentar na cama para fazer os exercícios de respiração, ela viu. O homem estava ali, parado, do lado da cama dela. O quarto estava escuro e ela não conseguia olhar direito a aparência dele, mas ele estava ali, olhando para ela. O coração da Paula disparou e o pânico tomou conta dela. Ela abriu a boca para gritar, mas a voz não saía. A vista dela escureceu quando ela conseguiu gritar e ela começou a gritar muito. Ela não sabe por quanto tempo que ela ficou gritando e ela ouviu a Dani batendo na porta. Paula, abre a porta. Ela estava tão em pânico que ela não conseguia se mexer. De repente a porta abriu e era a dona Mirtz que abriu com a chave reserva. Só que o homem não estava mais ali. Ela não sabe quando que o homem sumiu porque o pânico fez com que ela não visse nada. Ela nem sabe dizer por quanto tempo que ela gritou até a dona Mirtz abrir a porta. A Paula chorava sem parar. Ela acordou a pensão inteira, então estava todo mundo ali para ver o que tinha acontecido. Levaram ela para a sala, deram água para ela foi se acalmando, aí ela conseguiu contar tudo. Da primeira vez que o homem passou pela porta, dele subindo as escadas e agora do lado da cama dela. E, gente, vocês não vão acreditar. A dona Mirtz confirmou que tinha um namorado e que foi ele quem subiu as escadas naquela noite. Tá, mas ela falou também que era impossível que ele tivesse entrado no quarto da Paula porque, em respeito às meninas, ele nunca dormia ali. E jamais que ela daria a chave reserva dos quartos para ele. Tanto que foi a dona Mirtz mesmo que abriu a porta e não tinha ninguém ali. Tá, mas aí vocês podem pensar, mas a dona Mirtz pode ter encoberto o namorado.
Só que a Dani tinha chegado ali antes, então quando a Dona Mirtes chegou para abrir a porta, a Dani já estava ali. E ela confirmou que realmente não tinha ninguém no quarto. No dia seguinte, a Paula correu pro psicólogo mesmo sem marcar. E é lógico, gente, que ele já foi dando uma bronca nela porque ela não foi no psiquiatra como ele pediu, né? Ele falou que provavelmente o homem que ela viu era fruto daquele ataque de pânico. Porque ela viu o homem subindo a escada, que era o namorado da Dona Mirtes, ela lembrou de ter visto o homem passando na frente do quarto dela e ela ficou com isso na cabeça. Aí juntou com aquela angústia e o ataque de pânico e pronto, ela criou aquela visão. Bom, dessa vez a Paula aceitou e marcou a consulta com o psiquiatra. Quando ela chegou na pensão, a Dani estava lá perguntando para ela o que o psicólogo falou, né? Ela contou, elas conversaram e ela sentiu de novo que a Dani tinha alguma coisa para falar. Dani, tem alguma coisa que você tá querendo me falar? A Dani respirou fundo e falou. Paula, eu também já vi esse homem, várias vezes. Nunca falei por medo de preconceito ou de me acharem maluca, mas eu sou médium e desde pequena eu vejo espírito. Minha família é espírita, então aprendi a lidar com isso desde muito cedo. Eu nem falei nada antes, porque eu sei que a maioria das pessoas nem acredita. Ela explicou que desde que ela chegou na pensão, ela via um homem ali. Mas, como ela sabia lidar com isso, ela sempre rezava e ficava tudo bem. Aí a Paula perguntou. Tá, mas por que você continua aqui então? Paula, aonde você for, sempre vai ter espírito. Eu vejo isso o tempo todo, eu aprendi a lidar com isso. Lembra quando você me convidou para apresentar os bares da faculdade? E eu falei que eu não ia? Então, é que lá sim a coisa é feia, sabe? Porque eu vejo os espíritos ali rastejando, odiando as pessoas para absorver a energia de quem tá bebendo e fumando. Pronto, agora que a ansiedade da Paula foi para outro nível, né? Tá, mas o que eu tenho que fazer então? Se não aparecer, Paula, reza. Ou sei lá, pense em algo positivo, eu não sei no que você acredita, mas pense em alguma coisa que te faz bem. O que você não pode deixar é se levar pelo medo. Eu sei que é difícil, mas reza. Se você vê ele, reza. Bom, mesmo com a Dani falando isso, falando que todo lugar tinha espírito, a Paula ficou só mais uma semana na pensão, mas foi com dor no coração porque ela gostava de todo mundo ali. Mas ela preferiu procurar um outro lugar para se mudar e ver se livrava daquilo. Depois que ela se mudou, ela disse que nunca mais viu nada. E aí, o que é que vocês acham? Então, agora vamos de explicação? De acordo com o espiritismo, gente, tem espírito em toda parte. E adivinha só, eu sou um espírito, você é um espírito, todo mundo é um espírito. Só que uns estão encarnados e outros desencarnados. Só que muitos, depois que desencarnam, ainda ficam presos a alguns lugares e hábitos da vida que eles levavam. Então, o que pode ter acontecido ali? Pode ser que aquele homem que a Paula viu fosse um espírito que já tinha vivido na casa, ou que por alguma razão estava ligado àquele lugar. Os espíritos que não conseguem se desprender do plano material costumam ficar pelos ambientes que eles frequentavam. Muitas vezes eles nem percebem que já morreram. E dependendo do caso, eles podem sim influenciar pessoas que estão por ali, principalmente aquelas que são mais sensíveis. A Paula, mesmo sem saber, podia estar com uma sensibilidade espiritual mais aflorada naquele momento. Isso porque todos nós temos mediunidade, que é essa capacidade de perceber espíritos. Uns têm mais, outros têm menos, e ela pode se manifestar de diferentes maneiras, mesmo para quem nunca teve nenhuma experiência antes. E se juntar tudo isso ao medo, à ansiedade, à mudança de vida, pronto. É como se a energia dela virasse um ímã facilitando esse contato. Mas antes de tudo, gente, a gente não pode descartar a questão da saúde mental mesmo. Pode ser sim que a Paula tenha visto esse namorado da Dona Mirtes num primeiro momento passando pela porta dela e depois subindo a escada, e isso, misturando com a ansiedade, com o pânico, pode ter provocado aquela visão no quarto dela. Não é tudo que a gente coloca na conta de espírito, não. Ah, mas a Dani também viu o homem. Sim, mas pode ter sido o mesmo homem ou não. A Dani era médium. Ela mesma disse que via espíritos com frequência. Isso não significa que ela tenha visto a mesma pessoa que a Paula, entende? E eu não tô falando aqui que a Paula não viu um espírito. Mas a gente sempre tem que raciocinar e entender todas as circunstâncias do que aconteceu. Não é porque eu sei que existem espíritos, não é porque eu vejo espírito que tudo é culpa deles. Se nós estamos encarnados, primeiro vamos investigar as possíveis razões materiais. Senão a gente fica enviesado e isso nunca é bom. Tá, mas vamos levar em consideração que o que ela viu seja realmente um espírito que estava por ali.
A Dani, que já sabia lidar com isso desde pequena, explicou direitinho: os espíritos estão em todo lugar. Mas a sintonia com eles depende muito do nosso estado emocional. O medo e a insegurança são combustíveis para que espíritos perturbados se aproximem. A Paula, que já estava cheia de ansiedade, sentindo aquele aperto no peito, pode ter ficado ainda mais vulnerável a essa influência. E não é que ela estava possuída nem nada disso, tá? Mas segundo o Espiritismo, os espíritos podem influenciar nossos pensamentos e sentimentos sem que a gente perceba. E isso aí tá lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, pode checar. O conselho da Dani foi certeiro: eleva os pensamentos e ora. A prece não é só uma repetição de palavras, é uma conexão verdadeira que muda a nossa vibração e pode afastar esses espíritos perturbados. O medo e o desespero atraem aqueles que estão na mesma sintonia, mas a oração e os bons pensamentos criam uma barreira energética que impedem que eles fiquem por perto. E a gente falou isso no episódio anterior. E por que ela parou de ver o espírito depois que ela se mudou? Bom, pode ter sido por 2 motivos. Ou o espírito estava ligado ao lugar e não a ela, então ele continuou na pensão, e ela recuperou o equilíbrio emocional. Como a gente já viu, o medo e a ansiedade criam uma sintonia que facilita esse tipo de percepção. Quando ela saiu de lá, ela começou a se sentir mais segura, e isso pode ter feito com que a sua sensibilidade diminuísse. E isso também é válido para o caso de não ser um espírito, e sim só uma reação da mente da Paula às ansiedades, angústias, preocupações. Então, gente, primeiro se conheça, cuide muito bem da sua saúde mental. Os espíritos, eles nos influenciam, sim. Mas se a gente estiver bem equilibrado, quem vai influenciar a gente são os espíritos bons. Então, na dúvida, sempre procure por psicólogos, sempre procure por médicos. E junto disso, faz sempre uma oração e mantém seu pensamento elevado. Que aí você garante os 2 lados, o material e o espiritual. Então é isso, pessoal. Comenta o que você achou lá no nosso perfil do Instagram, Acho que Vi um Espírito, ou aqui mesmo onde você está ouvindo esse episódio. Se você quer a sua história contada aqui, manda um e-mail para achoqueviumespirito@gmail.com. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Espero que você tenha gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.